parâmetros concentrados, aprimorados, Improved Lumped. Um breve histórico é necessário antes de falarmos de parâmetros concentrados, que é o seguinte: Cotto e Mihaly, em 97, apresentaram um formalismo sistemático para desenvolver formulações aprimoradas de parâmetros concentrados. Ou seja, eles buscaram aprimorar essa técnica para problemas de condução do calor estável e transiente com base em aproximação de Hermite. Essa abordagem tem se mostrado ao longo do tempo, ao longo de alguns anos, eficiente em uma variedade de aplicações. Cotto e Zizik em 90, Neto e Cotto em 93, entre outros. Sob restrições específicas, uma média geral da equação 12, logo abaixo, definida numa região V, produz uma formulação simplificada para um problema transiente. Em termos de evolução de temperatura concentrada, nós poderíamos dizer que nós temos um T médio em função do tempo. Essa abordagem clássica é extremamente útil em aplicações práticas e, às vezes, até obrigatória na análise de sistemas térmicos complexos. Uma suposição inerente de gradientes de temperatura moderados dentro de uma região deve ser feita. Primeira coisa, a qual, por meio dos parâmetros do problema associado, demonstra a precisão de tais formulações aproximadas. Então, podemos dizer que o T médio, função do tempo, é a integral do nosso potencial T, potencial tempo, T de xt, integrado no domínio, na região V, dividido pelo próprio domínio. Calculando a média da equação 12 na região de volume V e considerando as propriedades termofísicas independentes da temperatura, ou seja, todas constantes, nós temos que ρC, derivada da temperatura média em T, é igual a 1 sobre V, 1 sobre o domínio integral no domínio de toda a equação, onde o termo fonte da equação 2, g de xt, é definido por g médio de t. E g médio de t é definido como, na equação 13, a integral no domínio da função dividido pelo domínio. A partir do teorema da divergência, a equação é transformada em uma integral de superfície, equação 14. Então, temos que a integral de superfície k dt em n é a integral no domínio do Laplaciano de t, onde aqui está representado apenas na sua forma expandida, onde k ainda não foi considerado como sendo uma constante. Tomando então as condições de contorno gerais da equação 14, reescrevemos então a seguinte forma. Nós temos que ρ de c, derivada do t médio em t, é igual a 1 sobre v, integral no domínio das equações que compõem as minhas condições de contorno, vezes o g médio, mais o g médio. A suposição da análise concentrada é chamada assumindo que a distribuição da temperatura na superfície é aproximada, aproximada da temperatura concentrada. Uma implicação dessa abordagem é a necessidade de gradientes de temperatura suficientemente suaves na região V. Temos uma limitação, com pena de obtermos problemas de precisão na temperatura concentrada. Então, não podemos ter gradientes abruptos. A formulação concentrada torna-se, então, da seguinte forma. ρ de c vezes o domínio V é a derivada do T médio, mais um HS, onde HS é definido pela integral de superfície das funções das condições de contorno, também dividido pelo domínio, vezes a temperatura média, que é igual a uma função P. E P é a soma entre G médio mais a integral também das funções φ de xt e beta de x, que são funções que vêm das condições de contorno. As equações integrais acopladas é uma técnica empregada para simplificar formulações de problemas de difusão, onde a gente busca, para problemas multidimensionais, reduzir o número de variáveis independentes, de forma a limpar ou reduzir ou diminuir a complexidade do problema, a fim de tornar mais fácil, ou pelo menos ter menos esforço computacional para a solução dos nossos sistemas de equações diferenciais.
Isso ocorre muito em problemas multidimensionais, onde a gente tem vários parâmetros e quase sempre nós temos um sentido direcional mais apropriado, então a gente pode concentrar eliminando as outras variáveis. Hermite, em 1877, desenvolveu um modo de aproximar uma integral baseada no valor do integrando e de suas derivadas. Ou seja, a integral de uma função aplicada nos limites xi menos 1 xi pode ser aproximada por duas séries, onde nós temos alfa derivadas para a primeira série, beta derivadas para a segunda, e a primeira série ela é aplicada no limite inferior do integrando e a segunda série é aplicada no limite superior daquela integral. Então, de pronto, nós sabemos que y é uma função contínua no domínio, no intervalo, e nós conhecemos as suas derivadas. Para aplicarmos a técnica de Hermite, a gente precisa primeiramente definir duas abordagens, duas aproximações para essa integral. A primeira delas, h00, onde a gente assume que h00 é a integral de 0 a h de uma função, é h sobre 2, a função aplicada em seus limites, y0 mais yh. E a segunda aproximação é h11, onde a gente assume que a integral de uma função de 0 a h é h00 mais um termo, definido por suas derivadas, ou seja, h ao quadrado sobre 2, derivada da função aplicada no limite inferior, menos a derivada da função aplicada no seu limite superior. Para ficar um pouco mais claro a aplicação da técnica, vamos adotar um problema prático. Nós temos aqui um problema, a formulação da transferência de calor para um problema dimensional transiente de uma placa simples. Então, nós temos o domínio de 0 a 1, tal é infinito, seria o nosso tempo, e nós temos a nossa condição inicial, nossas condições de contorno para um fluxo nulo para x igual a 0, ou seja, uma condição de segundo tipo, uma condição de terceiro tipo para x igual a 1. As integrais que definem a temperatura média e o fluxo para essa placa são definidas da seguinte forma. Nós temos, então, da definição anterior de temperatura média, que é a integral de 0 a 1 de θ é θ médio, e nós temos que a integral da derivada da função θ é o próprio θ aplicado em seus limites, ou seja, nós temos θ aplicado em 1 menos θ aplicado em 0. Aplicando a regra trapezoidal H00 por H00, isso significa que nós vamos aplicar para a temperatura média H00 e para o fluxo de calor H00 também. Nós temos a seguinte definição. θ médio é 1/2 da temperatura θ em x igual a 0 mais θ em x igual a 1. E para o fluxo, ou a integral da derivada, nós temos então que θ em 1 menos θ em 0 é igual ao que? A mesma definição de H00, ou seja, 1/2 da função derivada de θ em x igual a 0 mais a função de θ derivada em x aplicada em x igual a 1. Empregando as condições de contorno, pode-se escrever, então, que o seguinte. Nós tínhamos na condição de terceiro tipo, para a condição em x igual a 1, então nós sabemos que derivada de θ em x igual a 1 é menos o biô de θ em x igual a 1. Ou, no caso, substituindo na equação anterior, nós ficamos com menos biô sobre 2 de θ em x igual a 1. Após a substituição da equação 26, temos então a relação entre os potenciais na superfície e média, que é θ1 é 1 mais biô sobre 4 elevado a menos 1 de θ médio. Integrando a EDP original, a primeira lá da equação 23, através do teorema fundamental do cálculo, a gente sabe que a derivada de θ médio em tal é mais biô de θ em x igual a 1 é igual a nossa função, a nossa fonte, g. E a condição inicial é definida também da mesma forma pela integral de θ na condição inicial e vai dar 1. Aplicando então a equação 29 na equação 30, ou seja, esta equação aqui nesta equação, nós produzimos então a equação final. Nós temos então aquela equação original, aquela equação diferencial
parcial da equação 23, reduzida a uma equação diferencial ordinária em θ médio. Essa equação nós temos solução conhecida. Θ é o problema do valor inicial. Nós temos BO mais, né? Esse BO, sinalzinho mais, é definido por uma constante, que é BO sobre 1 mais BO sobre 4, um termo fonte, né? E nós temos então uma EDO bem definida na equação 31, que tem uma solução analítica. É uma técnica muito utilizada para simplificar problemas multidimensionais, volto a dizer. Então, nessa aplicação, foi uma aplicação fácil, que a gente conseguiu reduzir, não era necessário nem aplicar a técnica da GTT, mas imagine os senhores que nós temos um problema com 3 dimensões, x, y, z, mais o tempo, um problema transiente. Então, nós podemos aplicar o lumped em uma das variáveis, ou duas das variáveis, reduzir esse problema, né, para, por exemplo, x e t, e depois aplicar a técnica da transformação integral em x, ou ainda reduzir uma das variáveis apenas, z, por exemplo, ficamos com x, y e t, aplicamos a técnica da transformação integral duas vezes, ou seja, uma para eliminar y, outra para eliminar x, e ficamos finalmente com o nosso sistema de equações diferenciais ordinário em t. Na próxima aula, veremos sistemas lineares.